Bom dia, irmãos e irmãs do distrito do Vista Alegre. Sejam todos bem-vindos a mais um culto que nós estaremos transmitindo pelo YouTube, nesse novo modelo ao qual nós tivemos que nos adaptar. Eu acredito que todos vocês estão com muitas saudades de estar aqui na igreja, louvando a Deus, revendo os amigos, né? Mas enquanto essa pandemia continuar, nós estaremos dessa maneira, transmitindo nossos cultos aos sábados pelo YouTube. Domingos e quartas estaremos transmitindo pelo Zoom, como já temos feito. Eu peço que cada um de vocês compartilhem essa nossa mensagem, compartilhe, divulgue o nosso canal, para que mais pessoas sejam alcançadas. E aqui eu quero fazer um agradecimento ao Brenner, que tem sido ali o nosso garoto propaganda, sempre pede para divulgar, pede para curtir. Muito obrigado, Brenner. Que todos nós possamos fazer o que o Brenner tem feito, para que nós possamos divulgar o nosso canal e que mais pessoas sejam alcançadas pela nossa mensagem. Para iniciarmos o culto dessa manhã, nós gostaríamos de convidar a todos vocês para cantarmos o hino Verei Jesus. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos fugirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, que muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, que muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim
Onde você estiver, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, gratos nós te somos, Pai, porque mais um sábado tu nos concedeste. Senhor, acabamos de cantar que em breve veremos o teu rosto, Senhor. Que essa seja a nossa convicção, que essa seja a nossa certeza. E que muito em breve possamos ver o teu rosto e estarmos contigo nas mansões celestiais, Pai. Fica com cada um de nós, onde estivermos. Que seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos mais uma historinha. Não tá me reconhecendo? Meu nome é Raquel. Sabe que eu tenho uma família muito grande. Meu pai tem muitos animais e muitos empregados, e um dia eu peguei um jarro como esse e fui até o poço para pegar água para minha família, para os animais. E enquanto eu estava lá pegando água, mal sabia eu que a partir daquele dia minha vida mudaria completamente. Enquanto eu estava lá no poço pegando água, chegou um rapaz perto de mim. Eu nunca tinha visto aquele rapaz e vou confessar que aquele rapaz mexeu comigo. Era um rapaz muito diferente. Então, meu pai me ensinou a sempre ser muito educada. Eu peguei um pouco de água para ele e nós começamos a conversar ali. Então, ele me contou que o nome dele era Jacó e que ele tinha passado por grandes tribulações, tinha tido um sonho incrível. E eu saí correndo, então, e fui até a casa de meu pai e contei para ele: pai, lá no poço onde eu tinha pego água, eu encontrei um rapaz. E ele é bem o parente nosso, parece assim. Meu pai falou: então vai lá, Raquel, traz ele para cá para que a gente dê hospedagem para ele, para que a gente dê alimento para esse rapaz. E eu voltei lá no poço, então, e chamei: olha, Jacó, meu pai, Labão, falou para você ir para nossa casa, para que a gente, possa te tratar bem, para que você tenha um lugar para repousar. E ele foi. Chegando lá, eu descobri que Jacó também se apaixonou por mim. E assim, o nosso casamento começou a ser planejado. Entretanto, havia um porém. Eu tenho uma irmã mais velha, o nome dela é Lia. E no meu povo há o costume de que a irmã mais nova não pode se casar antes da irmã mais velha. E eu sabia que isso seria um empecilho de alguma forma, mas eu não sabia o que iria acontecer. Enfim, chegou o grande dia do meu casamento e eu não sei como, de repente eu não estava no altar com o meu noivo. Quem estava no meu lugar era minha irmã. Labão, que é o meu pai, ele é um homem muito duro, muito difícil. E ele fez Jacó, o meu noivo, trabalhar por 7 anos, porque ele não tinha dinheiro para pagar o meu dote. Ele fez o meu noivo trabalhar por 7 anos para então se casar comigo. Enfim, quando se passaram 7 anos e chegou o nosso dia tão esperado, não era comigo que ele estava se casando. Ele se casou com minha irmã. Mas o amor dele por mim era tão grande, tão grande, tão grande, que ele trabalhou mais 7 anos para então, assim sim, se casar comigo. No final, então, foram 14 anos que ele trabalhou para se casar comigo. E ali nós vivemos tempos muito alegres. Naquela época era muito comum que o marido tivesse diversas esposas. E então o meu marido casou comigo, com a minha irmã, nós tivemos filhos, e ali o rebanho do meu marido aumentou. Ele cuidava do rebanho dos meus pais e separava algumas ovelhas, algumas cabras para ele. E o nosso rebanho começou a ficar muito grande, e Jacó, meu esposo, decidiu voltar para a casa dele. Mas tinha um porém. Essa volta da casa dele, ele iria encontrar com seu irmão. Você lembra da história, não é, criança? Você sabe muito bem que a tia Edna contou, faz um tempinho aí, que Jacó tinha brigado com o irmão dele, o Esaú, e tinha roubado a primogenitura e tinha saído, fugido. Pois é, agora Jacó queria voltar. E como que ele ia voltar? Ele não estava mais sozinho, ele tinha 2 esposas, ele tinha muitos filhos, muitos animais, mas ele tinha medo. Então, nós começamos a orar e resolvemos voltar.
Mas meu pai era um homem muito duro, lembra? Meu pai não ia querer que Jacó saísse assim, com todos aqueles animais, com suas 2 filhas. Então, nós saímos fugidos da casa de meu pai. Meu pai, então, resolveu ir atrás de nós e brigar, amaldiçoar Jacó por ter feito isso. Mas o Senhor veio ao meu pai Labão e falou, não amaldiçoe Jacó, porque eu farei abençoado. Então, meu pai Labão nos encontrou, deu a sua bênção para nós e nós pudemos partir a viagem tranquilamente. Nós estávamos chegando próximo, então, aonde Jacó se encontraria com seu irmão Esaú. E sabe o que aconteceu? Semana que vem você vai descobrir. Não esquece, então, semana que vem, nesse horário, sábado que vem, você vai descobrir o que aconteceu com meu esposo Jacó e com o irmão dele, Esaú. Gostaria de ler na Bíblia, até convidar você aí na sua casa, onde você estiver, para que nós possamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 até o 8. E lá diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e a nossa igreja está fechada na parte da manhã, mas a partir das 14 horas ela estará aberta. Das 14 às 18 horas estará aberta para que você possa então aqui vir devolver o seu dízimo, trazer a sua oferta e louvar o seu Deus, louvar o nosso Deus através desse momento tão especial. E também você pode devolver o seu dízimo através do aplicativo 7Me ou fazer uma transferência para a conta da igreja, ao qual a Francine sempre já tem passado nos nossos grupos. Hoje também, irmãos, nós teremos uma atividade muito especial na nossa igreja. Gostaria, já está ali na tela, a imagem do drive-thru solidário que nós iremos começar a fazer hoje. Então, hoje, a partir das 14 horas, a igreja estará aberta também. Estará um grupo de pessoas aqui, de adolescentes, recebendo esses alimentos. Alimentos, roupas, agasalhos, produtos de higiene. Você que separou algum desses produtos, pode vir até a nossa igreja hoje, já está saindo o endereço ali na tela. Você pode vir até a nossa igreja, você não precisa nem sair do carro. Se você quiser deixar no porta-mala do seu carro, você só abre o porta-mala, nós pegamos aqui aquele alimento e deixamos aqui na igreja. Porque essa pandemia, irmãos, ela trouxe muita miséria para o nosso país e para o mundo. E tem muitas pessoas que já precisavam e continuam precisando das nossas ajudas. Então fazemos esse apelo para todos vocês. Hoje, dia 18, depois no dia 25/7, no próximo sábado, e o dia 1/8, que é o primeiro sábado de agosto. Nesses 3 sábados nós estaremos fazendo essa campanha. Então, que todos nós possamos participar. E nesse momento, para louvar o nosso Deus, nós teremos uma mensagem especial com a nossa irmã Melody. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe
acalmar. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus vê. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. O livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eu convido vocês agora que neste momento, aí na sua casa, onde você estiver, que você se ajoelhe junto com a sua família, para que juntos nós possamos orar ao nosso bondoso Deus. Nosso maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse sábado bonito que está lá fora. Todo o seu povo não está reunido na igreja como gostaríamos, mas estamos reunidos nesse momento em nossas casas para juntos adorarmos e louvarmos o seu santo e bondoso nome. Nós temos certeza, Senhor, que essa pandemia vai passar. Nós temos certeza que esse mal vai acabar e que em breve
nós estaremos reunidos aqui na igreja mais uma vez, louvando e adorando o seu santo e bondoso nome. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão sofrendo com essa doença. Que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa abençoar os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nos hospitais. Que o Senhor possa fortalecer a mente, a saúde de cada um deles, porque eles estão ali trabalhando incansavelmente para a recuperação da vida de muitas pessoas. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Nada tem nos faltado. Mas se faltar alguma coisa, Senhor, que o Senhor não deixe faltar nunca a nossa fé em Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor possa, nesta manhã de sábado, abençoar o pastor Brian Rojas, que vai pregar a sua palavra daqui a pouquinho para cada um de nós. Que o Senhor o unja com o poder do Espírito Santo e que tudo que ele falar seja para honrar e glorificar o seu santo e bondoso nome. Esteja com cada família que nesse momento está de joelho diante de sua face, com dificuldades, com problemas que nós não sabemos quais são, mas que o Senhor possa ouvir a oração de cada um de nós e atender todos os nossos pedidos de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade é o melhor na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, e abençoe todo esse dia, que ele possa ser muito abençoado, e que muitas pessoas sejam tocadas para virem aqui na igreja, das 14 até as 18 horas, trazendo as suas ofertas, os seus dízimos, e também os alimentos, as roupas, para que outras pessoas sejam ajudadas e amparadas por Ti. Esteja conosco, nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Desejo a todos vocês, mais uma vez, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo ali, desde onde você se encontra, desde seu lar, desde sua casa, né, sua igreja hoje. Nós realmente, como o irmão tinha falado, nós temos uma saudade muito grande de poder estarmos juntos, mas enquanto nós não estivermos, nós temos a certeza que desde as nossas casas, desde os nossos lares, poderemos realmente participar também sendo igreja. E nessa manhã eu queria, antes de entrar em si, no nosso tema de hoje, irmos para o texto bíblico. Cada um de nós, interessante que cada um de nós tem um chamado, né, a poder ser realmente discípulo de Jesus. E a história de hoje, o texto bíblico no qual nós vamos estudar, que está ali no livro de Lucas, no capítulo 24, eu queria te convidar junto comigo para irmos para o texto bíblico de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Esse texto, ele conta também, ele vem narrando aqui, a história de dois discípulos de Cristo. E hoje, como igreja, nós temos falado muito, a igreja tem falado muito a respeito do tema do discipulado, de ser realmente discípulo. E a grande questão, né, que vem aqui é que muitos hoje em dia, muitos de nós inclusive, nos dizemos realmente discípulos de Jesus, discípulos de Cristo. E a grande pergunta é, mas que tipo de discípulos nós seríamos, né? Que tipo de discípulos de Cristo realmente nós poderíamos dizer que nós somos? E a história desses dois discípulos que estavam rumo ao caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do livro de Lucas. Essa história ela aparece em um outro evangelista também, né, o evangelista de São Marcos, só que ele escreve em 2 versos aquilo que Lucas começa a desenvolver aqui no capítulo 24. E junto com você, nessa manhã, eu queria estudar e analisar mais uma vez esse texto aqui de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. E antes de nós entrarmos ali no verso 13, eu queria somente dar alguns detalhes aqui interessantes. Se você vai comigo no verso 9, você vai encontrar, né, o contexto, a maioria de nós sabemos, que Jesus tinha, né, sido crucificado na sexta-feira, no sábado ele ficou no túmulo descansando, ele ficou morto ali, no domingo de manhã, logo cedo ele ressuscitou. E ali no verso 9 nos diz que várias das mulheres que estavam junto com os discípulos naquele momento foram para o túmulo para ver e para visitar, né, levar aromas ali ao seu mestre que tinha morrido. E o verso 9 nos diz o seguinte, que quando elas foram, elas se encontraram e se depararam com o milagre que tinha acontecido, com aquilo que o próprio Cristo tinha falado, não somente para elas, mas sim para os outros discípulos também. E o verso 9 diz assim, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas, tudo aquilo que elas tinham visto, e o anjo que apareceu, falando que Cristo tinha ressuscitado, aos 11
E o verso não termina ali, porque diz também, e a todos os mais que estavam com eles. Ou seja, que isso nos mostra, em primeiro lugar, que não somente os 11, porque Judas não estava mais com eles, né? Mas não somente os 11, mas sim outros grupos também se encontravam junto ali. E se você continua lendo no verso 10, ali em diante, né, alguns detalhes antes de nos centrarmos no nosso texto principal, diz que o próprio Pedro depois se levantou e ele foi também, para ver se de fato, né, isso tinha acontecido. Pedro novamente volta e conta aquilo que tinha acontecido, não somente para os 11, mas para aqueles que se encontravam junto com os 11 também. E agora, com esse contexto, nós vamos para o nosso texto-chave agora. Lucas capítulo 24 e agora o verso 13. E o verso 13 começa contando ali, né, a história de 2 desses discípulos. Provavelmente não eram os 11, ou não estavam dentro do grupo dos 11, mas aquele outro grupo, né, que a Bíblia diz. E ali no verso 13 diz que naquele mesmo dia, domingo, né, primeiro dia da semana, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Algo interessante aqui, que a palavra Emaús, ela vem de uma palavra hebraica, que é a palavra Hamat. E essa palavra hebraica significa, na realidade, uma palavra hebraica traduzida para o grego, né? Hamat, quer dizer fontes de águas quentes. É muito interessante porque cada vez que aparece na Bíblia, né, essa fonte de água quente faz referência a um lugar confortável, um lugar diferente, talvez, de Jerusalém, que era conhecido como lugar de paz, mas a um lugar de conforto e não somente de paz. E aí, logo no verso 13, nós vamos para a nossa primeira lição. Aquilo que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús, em lugar de ficar em Jerusalém, onde Cristo tinha pedido que eles ficassem. Porque Cristo confirma depois isso, né, no verso 49, quando ele mesmo lhes disse que eles deveriam ter ficado em Jerusalém. Como nós vimos ali, Emaús significa fonte de águas quentes e Jerusalém significa lugar de paz. E aqui vem a primeira lição para nós. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso nos quer dizer? Que na realidade, quando eles saíram de Jerusalém, por mais que eles tinham visto e agora ouvido também de parte das mulheres e de parte de Pedro, aquilo que tinha acontecido com aquilo que o próprio Jesus tinha falado, que ele morreu, descansou e que ressuscitou, eles trocaram agora Jerusalém, onde era para ficar, por um lugar de águas quentes, um lugar de conforto. Essa palavra Hamat é traduzida também em muitos lugares, inclusive fora, né, da Bíblia, como um lugar de conforto. E você pode se perguntar, tá, pastor, mas espera aí, o lugar de conforto não seria o mesmo que um lugar de paz? E, bom, na realidade, nem sempre funciona assim, né? Pelo menos Cristo, ele entendia, né, que não existe tanto uma equivalência entre um lugar de conforto e paz. Nem sempre onde nós temos conforto, pode ser que tenhamos paz. Inclusive o próprio Cristo anunciou aos seus discípulos, antes dele morrer, que no mundo nós teríamos aflições. E nem tudo, conforto, se refere necessariamente a um lugar de paz. Quer ver um exemplo? Tem muitas pessoas que vivem hoje na cidade, em grandes metrópoles. E talvez pode ser que tenham muitos confortos. Mas a grande pergunta é, será que vivemos com paz? Será que temos paz? E um claro exemplo disso é justamente a ordem, né? Entrando agora no contexto ali do nosso tema de hoje, no tempo do fim, o conselho, inclusive, do Espírito de Profecia, né, é que em algum momento da história, no tempo final, quando o decreto dominical seja dado, né, nós precisamos sair das grandes cidades para um lugar, né, que o Espírito de Profecia e a Bíblia chama de o campo, né, morar em um lugar afastado da cidade, continuar fazendo trabalho missionário, é claro, mas poder colocar a nossa fé agora e a nossa esperança num lugar de paz e não somente num lugar de conforto. Os discípulos do caminho de Emaús, eles estavam indo para um lugar onde não era para eles irem, trocando aquilo que era para onde eles eram para ficar, onde tinham que realmente ficar, por onde eles queriam estar. E o maior problema hoje, ou a maior dificuldade, pode ser talvez que nós tenhamos nesse mundo que estamos vivendo, é muitas vezes justamente fazer a mesma coisa, trocar onde nós deveríamos estar, no momento que deveríamos estar, por muitas vezes um conforto apenas terreno. Os discípulos de Emaús, quando eles se dirigiam e eles foram para um lugar que não era para eles irem, estavam representando o próprio profeta Jonas do Antigo Testamento. Lembra de Jonas?
que era para ir para um lugar onde Deus tinha pedido para ele ir, e ele acabou se desviando para um outro lugar. Esses discípulos representam inclusive a gente muitas vezes. Nós vivemos da mesma forma, estamos próximos do caminho certo, estamos e deveríamos estar no lugar que Deus pede que estejamos, mas acabamos abandonando o nosso lugar de paz, muitas vezes por um lugar de conforto. Os nossos olhos acabam se fixando mais aqui do que na promessa que o Senhor nos fez. E é por isso que aqui, logo no começo, no verso 13, encontramos a nossa primeira lição. Esses discípulos estavam vivendo tempos solenes, só que eles não entenderam o tempo que eles estavam vivendo, porque Jesus tinha ressuscitado, e eles não somente tinham visto aquilo que Jesus tinha feito, mas tinham ouvido também. Eles sabiam que Jesus iria voltar para seu Pai, para preparar o lugar que ele tinha prometido em João capítulo 14, e mesmo assim, acabaram se desviando. Nós corremos o risco hoje, queridos amigos e irmãos, de, assim como esses discípulos, esperar a promessa de Cristo no lugar errado e no tempo errado. Esperar aquilo que Jesus nos prometeu, a paz que o Senhor nos prometeu, nos desviando, tirando nossa vista realmente do céu e nos colocando em lugares que o Senhor não quer que nós estejamos. Mas a história desses dois discípulos continua, e agora nós encontramos ali no verso 14 a misericórdia de Cristo, alcançando-os mesmo no meio do caminho. E ali o verso 14, a história continua, e aqui encontramos a nossa segunda lição, diz que eles iam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que tinha sucedido. Verso 15, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, eu sou o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém e ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como que os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui nós encontramos uma outra lição para a nossa vida prática como discípulos de Cristo. É interessante porque eles tinham caminhado com Jesus durante aproximadamente mais de 3 anos ali. Mas sabe aquilo que esse texto me mostra? Que realmente, por mais que eles tinham caminhado com Jesus, eles não o conheciam. Porque mesmo Jesus estando ao lado deles, mesmo Jesus tendo ressuscitado dos mortos, e mesmo Jesus tendo mostrado nessa caminhada, nesses anos que esteve com eles ali, aqui na terra, caminhando junto com ele e com os outros discípulos, eles não o reconheceram quando apareceu do seu lado. Eles tinham visto Cristo ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, perdoar os pecados, sarar o paralítico, realizar todo tipo de sinais e milagres. Mas quando de repente Jesus estava do seu lado, caminhando junto com eles, não os reconheceram. Sabe por que não reconheceram Jesus? Porque talvez não tiveram uma experiência pessoal realmente com Ele. Talvez em algum momento da sua vida eles tinham visto muito, mas tinham experimentado pouco. Eles viam Jesus como um profeta, mas não como um Messias. Porque se você vê no verso 9, ele diz, olha, sabe o que aconteceu com Jesus, aquele que era o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras diante de Deus? Mas é interessante porque em nenhum momento eles se referem a Cristo como realmente o Messias, como o Salvador do mundo. E meus amigos queridos, meus irmãos, aqui vem uma outra lição importante para nós. Não existe, deixa eu te dizer uma coisa agora, você que está nos assistindo ali, não existe pior desgraça na vida do cristão do que não reconhecer a Cristo como o Salvador da minha vida, como o Salvador da sua vida, como o Messias que Ele realmente é, como o personagem central da Bíblia. Não existe maior tristeza do que isso. Há um tempo atrás foi realizada uma pesquisa, para ser mais exato, no ano de 2017, publicada pela BBC, um jornal de notícias nos Estados Unidos. E eles fizeram uma pesquisa com vários jovens cristãos, que eram de famílias cristãs, muitos deles tinham nascido em igrejas cristãs, e muitos deles universitários, estudantes, 1.500 jovens cristãos. E dentro dessa pesquisa, eles fizeram algumas perguntas, como, por exemplo, quem era Jesus para eles, o que eles entendiam por igreja, o que eles esperavam de Cristo. E muitos deles responderam, o 2.500, teve ali os seguintes resultados.
né? E quando eu li essa pesquisa, realmente fiquei impactado e assustado, porque a pesquisa nos diz o seguinte, ó, que dos 1.500 entrevistados de famílias, de lares cristãos, que se diziam cristãos e assistiam para a igreja junto com suas famílias, 45% dos entrevistados, mais ou menos 900 e poucos ali dos entrevistados, para eles, Jesus era apenas um grande profeta. Quando eles perguntaram quem era Jesus para eles, né? Um grande homem que viveu na Judeia ou Jerusalém. Eles não sabiam nem onde Jesus tinha vivido, né? Um grande profeta, 45%. 25% desses jovens, dos 1.500 jovens, aproximadamente 370 deles, né, representando 25%, diziam que Jesus era um grande curandeiro, um benzedeiro, alguém parecido a David Copperfield, né, aquele que é capaz de fazer desaparecer, né, um trem completo com a magia. 20%, aproximadamente 300 deles, acreditava que Jesus, provavelmente, entre aspas, tenha ressuscitado dos mortos, mas acabou morrendo novamente alguns anos depois e sendo novamente enterrado. E por último, o 10% restante, apenas 150 dos 1.500, admiravam a Jesus. De fato, tinham uma admiração por ele e acreditavam nele. O problema era que esses 10% duvidavam que ele realmente tenha ido para o céu e queria voltar. Afinal de contas, dos 1.500, para eles, Jesus era apenas um grande profeta, um homem, um benzedeiro, mas não o Messias. E muitos hoje em dia se encontram nessa situação. Conhecem a Jesus apenas de ouvidos, conhecem a Jesus apenas de um ouvir falar. Tenham talvez visto Cristo presenciar e realizar milagres na sua vida. Tenham visto talvez Cristo guiar a sua caminhada, mas ainda assim não reconhecem a Cristo como Ele é, como verdadeiramente o Messias. E a grande questão é o seguinte, você pode perguntar, tá, pastor, mas por que eles não conseguem enxergar Jesus realmente como Messias e apenas como um grande profeta? Apenas como um grande homem que pregou durante 3 anos e meio, mas que acabou morrendo e depois terminou a caminhada dele. E sabem por quê? Porque o problema era que as esperanças desses discípulos se encontravam no lugar errado também. Além deles estarem caminhando para o lugar errado, as suas esperanças, a sua fé, se encontrava na pessoa errada, tá? E na situação errada também. Porque as suas esperanças eram apenas políticas. O centro das suas esperanças se centrava, né, no político. E eu pergunto para vocês, será que hoje nós estamos vivendo uma época onde talvez, inclusive, muitos cristãos, eu tenho ouvido falar, né, que acabam tomando hoje, nessa época de pandemia, ou um lado da política, ou às vezes um outro extremo. E muitas vezes as pessoas se chamam hoje, né, eu sou um cristão de direita, eu sou um cristão de esquerda, e começa toda aquela briga, porque as nossas esperanças estão e acabam se centrando aqui nesse mundo. Por mais que estejamos na pandemia, queridos irmãos, e por mais que tenhamos passado tempo em casa, precisamos entender de uma vez por todas que mesmo estando em casa, nos nossos lares, aqui nesse mundo, não é a nossa casa. Interessante porque Ellen White, falando a respeito do povo judeu, ele escreve aqui no livro de Desejado de Todas as Nações, na página 235, se referindo inclusive aos próprios discípulos de Cristo, ela diz aqui, ó, os discípulos serão absorvidos por ambições terrestres. E o reino espiritual que lhes foi lhes oferecido em vão. Da mesma forma, e agora ela leva esse mesmo contexto para o tempo do fim, da mesma forma hoje, diz ela, o reino deste mundo absorve os pensamentos das pessoas e não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios de que o reino de Deus se aproxima rapidamente. Hoje, se tem um momento onde precisamos conhecer a Jesus, é justamente hoje. Se tem um momento onde nós precisamos ter realmente uma experiência com o Senhor e colocar a nossa esperança no lugar certo, no momento certo, é justamente hoje, no tempo que estamos vivendo. Precisamos deixar de lado apenas nossos conceitos terrestres e políticos daquilo que supostamente irá acontecer no futuro, mas entender quem é Cristo de verdade. Não apenas um profeta, não apenas um grande homem, e não importa talvez se você tenha nascido em um lar adventista, um lar cristão, mas se até o dia de hoje você não teve uma experiência com Cristo, será muito difícil que você o reconheça como o Salvador da tua vida. Mas o texto continua, a caminhada desses homens continua. E no verso 21, nós continuamos lendo agora, diz ali no verso 21 o seguinte, ora, nós esperávamos, disse eles agora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam,
Verso 22. E é verdade também que algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns, novamente dizem, né, alguns dos nossos, se referindo ao próprio Pedro ali, né, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, e agora Jesus começa novamente, né, a apelar os corações deles. Ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E ali diz que, começando por Moisés, verso 27, né, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É interessante porque além de eles não se conhecerem, além de não conhecer a Cristo, de não reconhecer a Jesus, mesmo caminhando com eles do seu lado, eles não se conheciam. Eles não sabiam quem eles eram. Quando responderam, né, ao questionamento de Cristo, eles mostravam realmente que eles estavam com os discípulos, que eles tinham ouvido falar, que eles viram inclusive o próprio Pedro relatando aquilo que tinha acontecido com Jesus, mas que mesmo estando com os discípulos, eles não se diziam discípulos. Eles deram um passo para trás agora. Não se reconheciam como realmente eles eram discípulos de Jesus. O pior ainda, eles se reconheciam mais dignos e supostamente mais inteligentes, mais sábios do que aqueles que tinham, né, ou que tiveram supostamente uma visão, como o caso das mulheres. João Calvino, escrevendo a respeito da justificação pela fé e daquilo que um discípulo verdadeiro de Cristo deve experimentar, ele escreve e diz o seguinte, que a nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. A nossa verdadeira dignidade como discípulos de Jesus se encontra no reconhecimento da nossa indignidade. E a grande pergunta que eu faço para você e para mim também, né? Será que nós realmente temos sido discípulos de Cristo? Quem é você verdadeiramente? Não estou falando aqui do que você acha que você é, do que você pensa de mim, mas quem realmente nós somos. É muito fácil ser discípulo de Cristo quando as coisas vão bem, mas nessa época de pandemia, e nessa época difícil que nós estamos vivendo, agora que você está em casa, você tem um conforto, e literalmente você tem um controle na tua mão, para você escolher aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai ouvir, quando você vai assistir, e com quem inclusive você vai assistir. O que Jesus lhes explicou? Interessante porque Jesus novamente leva a mente desses discípulos para o começo da história dele, para o começo da sua caminhada cristã, quando Jesus tinha vindo como alguém humilde, para mostrar realmente como que eles deveriam viver no tempo que eles estavam vivendo. Eles não podiam enxergar, diz aqui a palavra, porque de certa forma se encontravam cegos. E algo que me chama muito a atenção, há muito tempo atrás, o doutor Ángel Manuel Rodrigues, ele foi durante muito tempo o diretor do Instituto de Pesquisa da Igreja a nível mundial, né, da Conferência Geral. Ele escreve num dos seus livros, e ele faz um paralelismo entre esses discípulos que viveram no final da época de Cristo, ali no final do ministério de Cristo, uma das últimas narrativas de Lucas, capítulo 24, e uma das igrejas, né, ou um tempo em que a igreja viveria lá no Apocalipse. Vocês lembram em Apocalipse? Eu vou dar até uma dica para vocês ali, Apocalipse capítulo 3. Existe uma igreja que se encontra quase no final também da história, né, do decorrer dessa história, que ela não consegue enxergar. Apocalipse capítulo 3, verso 18. A igreja de Laodiceia. Os laodicenses, eles pensavam que tinham tudo, que não precisavam mais de nada. Eles achavam que se conheciam, mas na realidade não se conheciam. Porque quando o próprio Cristo se apresenta para a igreja de Laodiceia, ela diz que ele está batendo a porta, ou seja, que ele está perto, mas que ela não consegue enxergar, porque precisa comprar colírio para que possa ver. O colírio do Espírito Santo permite que nós possamos realmente enxergar a Cristo e enxergar quem nós somos. Se somos realmente verdadeiros discípulos, ou se seguimos muitas vezes a Jesus pelos motivos errados. Talvez seja por medo, talvez simplesmente pela recompensa. E eles foram, a Bíblia nos diz aqui no verso 26 e 27, né? E eles foram reavivados naquele momento. Reavivados pelo alto clamor de Jesus. Interessante porque Apocalipse nos diz também que Cristo voltar, haverá um alto clamor. Pessoas poderão pregar desse Cristo que não agora somente se encontra aqui na terra, mas que está lá no céu intercedendo por nós. E para nós irmos encerrando aqui, uma outra das nossas lições que encontramos
está ali logo no final desse capítulo. Eu não coloquei agora os versos ali, mas eu queria que você me acompanhasse com a tua Bíblia, no verso 50 até o 53. Eu não vou ler esses versos agora, mas aqui nos diz que agora, depois que eles tinham visto Jesus, que eles enxergaram a Cristo, o coração deles começou a arder com alegria, e eles foram correndo, voltado, né, onde se encontravam os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos, e Cristo aparece agora para eles. E sabem qual que foi a ordem que Cristo lhes deu? Jesus lhes diz o seguinte, ó, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam ainda, primeiro vocês precisam estar aqui, para que o Espírito desça sobre vós e vocês possam pregar. E quando a gente vai para Atos capítulo 2, nós vamos encontrar que o reavivamento verdadeiro só existe com o derramamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nós vamos encontrar que o Espírito foi derramado a todos esses discípulos que se encontravam reunidos ali. E fazendo um paralelismo entre Lucas 24 e Atos capítulo 2, é muito provável que esses dois que se encontravam em caminho de Emaús, no lugar errado, no momento errado, indo para onde não deveriam estar, voltando para Jerusalém, eles esperaram a volta, aliás, a promessa do Espírito Santo, e depois eles saíram para pregar junto com os outros também. 40 dias simbólicos, simbolizando um tempo de preparação. Cada vez que a gente vai para a Bíblia, a gente encontra, né, 40 dias, o número 40 anos, passou Moisés no deserto, 40 dias, o próprio Cristo no deserto também, 40 dias de jejum e de oração, um tempo de preparação. E se existe hoje um tempo onde nós deveríamos nos preparar, porque para receber o Espírito Santo, amigos, nós precisamos nos preparar também. Não tem como Cristo, por mais que Ele queira e deseje realmente, por mais como que Deus queira, né, nos dar o Espírito Santo sem uma preparação, sem abandonar os nossos pecados, sem confessar os nossos pecados, permitindo que Deus nos purifique. 40 dias simbólicos para que possamos receber o poder que nos capacitará para poder pregar o alto clamor no final do tempo. E é interessante porque a irmã White, ela entendeu isso. E aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 210, ela escreve o seguinte, falando para nós hoje, os discípulos de Cristo nessa época moderna. A nós hoje, tão certamente como os primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Amém? Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecoste ouviram a palavra da salvação. Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quanto deles necessitam, né, e lhe pegarem na palavra. Olha que interessante, né? A nós hoje, tão certamente como aqueles do passado, é a promessa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado nos nossos corações, meus amigos, não tem nada que nos segure. Nós pregaremos sem que ninguém nos mande. Nós pregaremos sem esperar simplesmente um relatório, mas sairemos e pregaremos aonde nós estamos em primeiro lugar, seremos testemunhas vivas. E para nós encerrarmos aqui, no verso 27, novamente, para poder ir finalizando, você vai encontrar que Cristo permite que os discípulos agora, eles sejam reavivados, mas através de um estudo bíblico, através de voltar à palavra. Porque no verso 27 diz que Jesus agora começa por Moisés, lá no Gênesis, discorre por todos os profetas, né, tanto os maiores e menores, e começa a lhe expor a esses discípulos todo aquilo que estava escrito ao respeito dele nas Escrituras. Amigos queridos, eu termino com o seguinte: hoje, mais do que nunca, se tem um momento onde nós precisamos justamente de um reavivamento, de uma reforma, é hoje. E onde nós precisamos mais do que nunca de uma fé. É claro que é muito bom e é muito agradável quando a gente tinha igreja, né? E nós podíamos nos reunir e compartilhar juntos a palavra e poder adorar juntos. É necessário essa comunhão também. Ela é básica para a nossa vida, nós precisamos de comunhão. Mas existe algo que nós precisamos hoje também, é de uma fé individual. Uma fé que começa por mim e começa a influenciar os outros. Uma fé individual, mas não apenas uma fé como fideísmo, mas uma fé fundada na palavra, fundamentada na Bíblia. Uma fé que tenha um argumento capaz de nos permitir sermos reavivados pela sua palavra. Como que eles chegaram realmente a reconhecer a Jesus? Através do estudo bíblico que eles receberam. Quando eles viram que Cristo começou a lhes expor na Bíblia tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, eles chegaram a entender que esse homem não era qualquer homem, que aquilo que ele estava falando para eles era verdade.
e que eles precisavam experimentar essa verdade agora. As pessoas hoje em dia, o problema às vezes da gente mesmo, né, é que nós queremos revelações de parte de Deus. E muitos pensam assim, mas se o Senhor não me revelar, eu não vou fazer. Meus amigos, Deus já tem nos revelado na sua palavra, Deus tem nos dado 66 livros para que a gente possa estudá-los. Às vezes nós não lemos sequer os 66 livros, talvez não temos lido a Bíblia inteira e queremos mais ainda revelação, quando Deus já tem nos concedido a sua palavra. Queremos muitas vezes simplesmente uma fé pelos nossos sentidos, mas não uma fé experimental na palavra. E eu termino essa manhã com uma citação que ela é um pouco longa, e eu queria pedir paciência de você ali onde você está, mas é uma citação um pouco longa, mas ela é realmente surpreendente. Quando eu achei essa citação, realmente eu tive que reavaliar a minha fé, reavaliar novamente o meu discipulado e me refazer aquela pergunta de quem realmente eu sou e a quem realmente eu sirvo. A irmã White, ela escreve aqui em Obreiros Evangélicos, na página 298, 299, é uma cita um pouco longa, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Ela escrevendo ali a respeito de uma fé fundamentada na palavra, de forma individual, ela diz assim, os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus, uma luz que já receberam, e desistem de qualquer posterior estudo das Escrituras. Tornam-se conservadores e procuram evitar um novo exame. O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que eles estão mantendo com firmeza a sã doutrina. Olha o que ela diz. Não é simplesmente pelo fato de que não haja controvérsias, de que está tudo bem. E é por isso que às vezes Deus usa inclusive a pandemia e usa inclusive outras situações para nos dar uma chacoalhada e a gente poder realmente acordar. Há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não surgem novas questões em resultado de análise das Escrituras, quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos, diz ela, que agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o que. Tem-me sido mostrado, diz ela, que muitos do que professam a verdade presente, a mensagem de Apocalipse capítulo 14, dos 3 anjos, não sabem o que creem. Gente, isso é terrível. Muitos de nós que nos dizemos hoje, inclusive cristãos adventistas do sétimo dia, se alguém nos perguntar, mas por que você crê naquilo que você crê? Por que você crê em Jesus como Salvador, como Messias? Como que você pode comprovar pela Bíblia? Como que nós responderíamos? Não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para este tempo. Quando chegar o tempo de angústia, e agora fazendo referência bem no final, ali antes de Jesus voltar, quando chegar o tempo de angústia, e ao examinarem a posição em que se encontram, homens que agora pregam a outros, olha só, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até que fossem assim provados, desconheciam a sua grande ignorância. E há muitos hoje na igreja, que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgir uma discussão, ignoram a sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé, é por isso que eu falava de uma fé individual, fundamentada na palavra, quando separados dos da sua mesma fé, e forçados a estar sozinhos, e expor por si mesmos a sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias, do que tem aceito como verdade. Obreiros Evangélicos, 298 e página 299. Amigos queridos, o desejo de Deus é que, em primeiro lugar, nós conheçamos a verdade. Se nós chegarmos a conhecer a verdade como ela é, completa mesmo, reconhecer a mentira será muito mais fácil. Se nós tivermos realmente hoje uma experiência real com Cristo, nós entenderemos que Cristo não foi simplesmente apenas um grande profeta, um grande homem, mas que Ele é o teu e o meu Salvador. Que nós precisamos andar com Ele para que, através do seu Santo Espírito, possa nos capacitar a viver o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o desejo de Deus que nós cheguemos a conhecê-lo. Sabe por que eu digo que é o desejo de Deus? Porque foi Ele que caminhou junto dos discípulos. Foi Ele que foi ao seu encontro. Foi Ele que caminhou do lado deles
e foi o próprio Cristo que abriu as Escrituras para eles. E para eu encerrar, eu queria dizer para você que está me assistindo ali, que realmente Deus quer caminhar do teu lado. E você precisa caminhar do lado de Cristo. Não existe outra solução. A tua fé no político, a tua fé nesse mundo, nessa terra, não vai te sustentar realmente no tempo do fim. Ela não vai nos dar a capacidade de poder realmente estar prontos para o céu, mas sim a capacidade que Deus nos dá através do Santo Espírito. E eu encerro com um poema aqui, que eu encontrei, achei realmente na internet, de um autor desconhecido, é um autor cristão, é claro, e ele escreve a respeito dessa história aqui dos caminhantes de Emaús. Eu tirei uma parte do poema, um poema mais longo, mas eu tirei uma parte aqui que eu queria compartilhar com você para a gente poder ir encerrando. Ele escreve a respeito desses caminhantes de Emaús, um poema chamado A Graça de Deus num Caminho Errado. E ele diz o seguinte, a graça de Deus pode nos atingir nos caminhos mais variados e inesperados, passando pelas fendas de nossa existência, pelas brechas abertas em nós pelas grandes decepções, ou soprando as últimas brasas que sob as cinzas da desilusão ainda permanecem acesas. Os caminhos que levam ao encontro com Jesus podem ser os mais diversos e mais ou menos longos, mas a experiência do encontro pessoal com Ele é imprescindível para conhecê-lo. Eu não sei em qual etapa, em qual momento do caminho, do teu caminhar cristão você se encontra hoje. Eu não sei, talvez se você se encontra decepcionado, inclusive com Jesus, talvez com a própria igreja. Eu não sei, eu não conheço todos vocês que estão assistindo. Mas se tem algo que eu conheço, é a Jesus. Eu tenho a oportunidade de todos os dias caminhar com Ele, e é o meu desejo que você experimente isso também. E deixe de dizer uma coisa, não importa onde você se encontra no caminho, não importa em que etapa do caminho você está, ou talvez você esteja fora do caminho, Jesus vai te alcançar onde você está. Mas em primeiro lugar você precisa abrir o teu coração, permitir que Ele caminhe do teu lado e que seja Ele quem abra os teus olhos realmente para você poder enxergar. Vivemos tempos solenes. Os discípulos, eles não entendiam o tempo que eles estavam vivendo. Jesus em breve iria voltar novamente para o seu Pai, para preparar lugar, para poder um dia voltar. E hoje nós esperamos essa promessa. Vivemos tempos solenes também. Às vezes temos ouvido falar de Jesus, temos visto inclusive coisas acontecendo, milagres acontecendo na nossa vida, mas não temos experimentado. E o meu desejo nessa manhã e a minha oração é que você realmente experimente Jesus. Permita que Ele te transforme, que Ele te ajude realmente a saber quem você é, que Ele derrame seu Santo Espírito sobre ti e que através da palavra nós possamos ser novamente reavivados. Em breve seremos provados, seremos afastados daqueles da nossa própria fé. Mas enquanto isso não acontecer, e temos ainda a oportunidade de ler a Bíblia, de podermos aprender mais de Jesus, que realmente possa ser uma experiência em tua e a minha vida. Eu queria orar com você nesse momento. Ou antes disso, nós vamos cantar uma música. Aliás, nós teremos um hino. E enquanto você ouve esse hino e canta esse hino junto com a tua família, talvez você esteja sozinho ali no teu lar, eu queria que você pensasse naquilo que Jesus um dia nos deixou revelado ali em Lucas capítulo 24. Que Deus possa realmente abençoar você.
possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus. Caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Com Cristo meu Senhor para sempre estarei, caminhando, caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando sim naquele lar. Caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus. Caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de poder caminhar contigo, de poder te conhecer, mas também, Senhor, nessa manhã nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que nos ajudes a termos uma experiência verdadeira contigo, Senhor. Às vezes os nossos olhos têm estado cegos, porque nós não temos enxergado, Senhor, com o colírio do Espírito Santo, mas é nesse tempo solene que estamos vivendo, Senhor. Nós queremos mais uma vez pedir que Tu nos limpes, Senhor, nossos pecados, nos enchas com Teu Santo Espírito e permitas realmente que possamos estar prontos, Senhor, para nos encontrarmos contigo. Que o nosso coração, assim como o coração desses 2 discípulos, Pai, depois que eles abriram os olhos espirituais e conseguiram ver o Mestre, Senhor, voltaram correndo, com o coração, Senhor, ardendo de fé, sabendo que eles precisavam anunciar, não somente os discípulos, mas ao mundo inteiro aquilo que tinha acontecido, que possamos realmente, Senhor, anunciar também com nossa vida e também com nossas palavras, Senhor, que em breve o Senhor voltará. Nos abençoe nessa manhã, abençoa, Senhor, cada irmão que está nos assistindo ali desde sua casa, desde onde se encontra, Senhor, através das redes sociais. Tu possas, Senhor, continuar guiando a Tua igreja e que quando o Senhor voltar, possamos estar firmes, segurados à Tua mão, Pai, caminhando contigo. Te agradecemos por esse sábado, Pai, nos abençoa. Nós suplicamos que Tu, Pai, continues te movendo através de nós, em nosso meio também, e nos des um sábado na Tua presença, Senhor, agradável, de Te conhecer a cada dia mais e nos prepararmos também para esse dia. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.